uma reflexão. Quando nós estamos doentes, nós perdemos o ânimo por tudo, sim ou não? Você pode ter o trabalho que for para fazer, você pode ter a expectativa que for, mas quando nós estamos doentes, o corpo está, sabe, com febre, quando nós pegamos alguma virose, alguma coisa, nós esmorecemos, sim ou não? Quando tem algum problema no nosso corpo, o corpo todo para de funcionar, você sabe disso? Não? É assim? Às vezes é uma gripe, mas o corpo todo, os braços, as pernas, acaba tudo. É assim que funciona? Assim também é a igreja. É tão bom ver uma igreja sarada. É tão maravilhoso ver uma igreja curada, irmãos. Porque quando uma parte do corpo de Cristo está doente, o corpo inteiro adoece. É por isso que o pastor sempre tem que estar tratando. Com um, com o outro, com o grupo, com reunião, com isso, com aquilo. Porque só se desce a presença de Deus quando o corpo está sarado. Quando o corpo está doente. E às vezes não é nem todos, mas se uma parte estiver doente, a igreja toda se esfria. Se você machuca um pé, seu corpo para. Se alguém quebra um braço, ele fica de cama, ele não pode trabalhar o corpo inteiro. Assim também é a igreja. A igreja, principalmente partindo da liderança, se nós não estivermos com esse corpo curado e sarado, a presença de Deus não desce. Mas graças a Deus e logo ao Senhor, que eu senti muito a presença de Deus nos louvores de Jesus. Amém? Que Deus continue usando vocês e que continue aí sarando, né, as nossas doenças espirituais, para que possamos alcançar cada dia mais a presença de Deus sobre esse lugar. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 17. Essa foi a palavra que Deus colocou ao meu coração nessa tarde de hoje. Estava lá em casa lendo a Bíblia e Deus colocou essa palavra ao meu coração. E nós vamos falar sobre duas situações, dois homens, duas pessoas de atitudes diferentes, para você entender a diferença de atitudes, o que pode transformar a vida de uma pessoa, tanto para bom como também para ruim. Amém? Todos encontraram? Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7, 17, 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17 e versículo de número 7. Todos encontraram? Amém. Glória a Jesus. Então vamos à leitura da palavra do Senhor. Aliás, 7 não. Vamos para o 5. Deixa o 7 para depois. A gente vai chegar no 7. Capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Podeis assentar. Deixa sua Bíblia aberta e nós vamos prosseguir depois. 7, mais 3 versículos para frente. Louvado seja Deus. Glória seja dada por nós. Irmão, essa palavra ela se inicia dizendo assim: assim diz quem? O Senhor. Porque nós estamos acostumados a ouvir palavras que Paulo falou, Pedro disse, Jó falou, Jacó disse, Abraão, Elias. Mas aqui existe uma palavra que o Senhor disse. Amém? Amém. Assim diz o Senhor, é Ele que fala. E Ele diz assim:
Maldito o homem que confia no homem. Irmão, uma pessoa maldita, você já parou para pensar o que é uma pessoa maldita? Uma pessoa maldita é nada mais, nada menos do que uma pessoa amaldiçoada. É o contrário de uma pessoa abençoada. A pessoa maldita é o contrário de uma pessoa bendita. A pessoa maldita é aquela pessoa que, sabe, tem uma vida destruída, tem uma vida acabada, é uma pessoa sem luz, sem esperança, é uma pessoa sem alegria e sem força, é uma pessoa sem direção e sem destino, é uma pessoa sem Deus, sem prosperidade, sem paz. Você sabe o que é uma pessoa maldita, irmão? É tudo de ruim que você possa imaginar, porque a maldição é nada mais, nada menos do que a ausência de Deus. E tudo onde Deus está ausente, a destruição é completa. Nós vemos exemplos, anjos que foram lançados do céu. Na presença de Deus havia glória, havia beleza, havia esplendor. Saíram da presença, foram se transformando na queda, até se transformarem em seres horrendos, feios, horríveis, porque separou-se da presença, se tornaram malditos. Amém? Assim também ele diz que é o homem que confia no homem e faz do seu carne o seu braço, ou seja, faz da sua carne a sua força. Ele está falando, faz do seu físico, do seu mundo material a sua força. Maldito é o homem que confia no homem e faz da sua inteligência a sua força, faz dos seus músculos a sua força, faz da sua conta bancária a sua força. Deus está comparando aqui com algo terreno. Ele está falando, maldito é o homem que confia nas coisas dele mesmo. Maldito é o homem que confia numa imagem de escultura feita pela mão de outro homem. Maldito. Maldito é o homem que confia, sabe, em imagens, idolatria. Maldito é o homem que confia em uma coisa que o outro homem fez. Maldito é o homem que confia que somente o médico pode curar, que somente o remédio pode sarar suas feridas. Maldito é o homem que confia nas coisas físicas dessa terra e esquece do Senhor. Aí ele diz, e entenda uma coisa, quem está falando isso não é o homem, é Deus. Assim diz o Senhor, malditos somos nós, se confiarmos na força do nosso braço. Malditos somos nós se confiarmos na nossa carne, nas coisas materiais. Nós somos amaldiçoados. Amém? E essa questão, irmão, se eu for me aprofundar nisso aqui, vai dar um embora nesse processo. Mas vamos para frente, depois eu chego lá. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, a sua força, e cujo coração se aparta de quem? Do Senhor. Ele fala, vocês serão malditos se apartar de mim. Se vocês fazerem do seu braço, da sua inteligência, da sua formatura, da sua posição social, se vocês fazerem, sabe, da sua sabedoria, e achar que não precisa de Deus porque tem um monte de dinheiro no banco, malditos sois vós. Sobre maldição estás. E se aparta de Deus pelas coisas dessa terra, se aparta de Deus pela força do braço, pela confiança em coisas de homem. Se apartar significa separar. Apartar significa se afastar. Porque quando nós não confiamos em Deus, nós nos apartamos de Deus. Para estar junto com Deus, nós precisamos confiar. E confiar é diferente de crer. Tem gente que fala, seja crente, até o diabo é, mas ele não confia. Porque a confiança, irmãos, é quando você presta algo ao Senhor. Porque crente até o diabo é. E você sabe o que é confiar?
É confiar a sua vida, o seu coração, os seus projetos, os seus sonhos, a sua família, o seu ministério. É confiar a sua visão, é confiar as suas finanças. Mas tem pessoas que confiam na força do seu próprio braço, na sua sabedoria, na sua inteligência, e acham que você consegue dar conta da sua vida, da sua saúde, da sua família, da sua casa, do seu emprego, do seu ministério. Eu não preciso confiar em Deus, eu confio em mim. E aí vai indo. Mas vai chegar um momento de embaraço, que se Deus não estiver com você, já era. Amaldiçoados somos nós, porque tudo isso é coisas pequenas. Virá certamente coisas grandes sobre a vida do ser humano, o qual ele não pode suportar se ele não tiver Deus. Existirá momentos na nossa vida que nós não poderemos suportar se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. É por isso que malditos somos nós se confiar somente na força do braço, no dinheiro que temos e nas coisas que nos servem. Nós temos que ter algo muito além, muito mais extraordinário daquilo que pensamos ou imaginamos. E esse alguém chama-se Jesus de Nazaré. Porque vai chegar um momento que o teu dinheiro não te salva, o teu médico bom não te cura. Se fosse assim, os ricos não morriam. Se fosse assim, os presidentes, os ricos, os famosos não morriam. Então vai existir momento na nossa vida que nós precisamos do Senhor. E aquilo que você presta sua confiança, um dia ela vai falhar. Teu dinheiro um dia acaba, tua saúde um dia vai embora. Tem hora que até a tua família um dia te abandonou. Vai existir um momento na vida, irmão, que vai só você e Deus, de cara a cara. Não vai ter família, não vai ter dinheiro no banco, não vai ter médico, não vai ter ninguém ao seu redor. Um dia todos nós batemos de cara a cara com a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Ele diz assim, ó. Ele será, versículo 6, ele será como um arbusto nos ermos. Não verá o quê? A prosperidade. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, imagine uma planta viva, um arbusto, no meio dos ermos, em uma terra com sal, sem água e sem irrigação, no meio do deserto, sem ter que ninguém que o cuide, porque no meio do deserto é deserto. Um arbusto no meio do deserto não tem ninguém que vai regar ele. Assim é o homem que confia nele mesmo. No dia que a casa dele cair, não vai ter ninguém para regar suas raízes, não vai ter ninguém para estar perto, porque aquele que confia nessas coisas, um dia essas coisas o deixará. E ele diz assim: ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Pode até vir a prosperidade, aqui não está falando que vai faltar a prosperidade, mas vai passar e você não verá, porque a prosperidade está aí, e quem se aparta dele, que está entendendo Jesus. E ele diz, continua dizendo: morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Na terra salgada e inabitável. Um lugar que não tem vida, um lugar inabitável onde você não pode suportar para sobreviver. Um lugar inabitável onde você não tem forças e não consegue permanecer naquele lugar. Esse é o fim de quem confia nas coisas desse mundo. Esse é o término de tudo, vai ser um lugar inabitável. E se é um lugar inabitável, não é ali que você vai habitar, é ali que você vai morrer. Porque se um lugar inabitável, ali você não pode permanecer. Um arbusto no meio do deserto, uma terra seca, no meio de uma areia sem irrigação, uma terra salgada. E por último ele fala: você vai parar no lugar inabitável. Que lugar inabitável é esse? Então também eu não posso estar lá.
Eu não posso sobreviver em um lugar que é inabitável. Eu não posso habitar naquele lugar. Então ali é o meu lugar de morte. Isso acontece em quem se aparta de Deus e faz das coisas desse mundo a sua força. Maldito é o homem que confia no homem. Mas que confiança é essa? Quem é que traz essa confiança? Somos nós. Nós temos o direito de confiar ou desconfiar de Deus. Nós temos o direito de confiar num pedaço de gesso ou de barro, ou de não confiar. Isso é uma escolha que você faz, se tornar maldição, se você quiser. Mas Deus, Ele está dando aqui uma instrução. Ele diz: olha, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Já estou te avisando, se você confiar nas coisas dessa terra, maldito você será. Maldição virá sobre a tua vida. Você não será uma pessoa bendita, abençoada, próspera, transformada. Você não habitará em lugares fartos se você se apartar de Deus e confiar nas coisas desse mundo. Vai dar errado. Amém? Amém. E ele fala que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Cujo coração se aparta de quem? Ele está falando do homem se apartar de Deus. Ele está falando do coração. Porque tem pessoas que podem estar muito bem dentro da igreja como essa, mas não tem confiança em Deus. Ô pastor, como é que a pessoa está na igreja e não tem confiança em Deus? Tem não, irmão? Tem não, e eu sei que não tem, e eu falo para você que não tem. Porque tem gente que está aqui, às vezes, não é porque confia em Deus, não. Tem gente que vai para uma igreja porque quer ver a sua vida transformada. A confiança dela é de ver a sua vida transformada. Ela está nas coisas do mundo. Porque o que confia é diferente do que crê. O que confia é diferente do que tem fé. Porque ter fé todo mundo tem. Se tu pergunta para qualquer atribulado, tu tem fé em Deus? Eu tenho fé em Deus. Pergunta para o cachaceiro, eu tenho fé em Deus. Mas confiar, não confia a sua vida na mão de Deus para Ele transformar e tirar Ele do vício. Porque a confiança é diferente, irmão. Quem está entendendo o nome de Jesus? Eu já expliquei isso uma vez. Imagina você que tem um exemplo, você que tem carro e você sabe que uma pessoa não sabe dirigir. Aí você fala: olha, eu tenho fé. Mas para ser irmão Edivaldo, presente Edivaldo, talvez ele, um exemplo, ele não sabe dirigir. Aí eu estou com o carro ali e falo: eu tenho fé que se eu entregar o carro para o irmão do Edivaldo, ele dirige. Mas cadê a minha confiança de dar chave? Aí às vezes eu falo com a minha boca aqui, ó, eu tenho fé que se eu der a chave, se eu der o carro para ele, ele dirige. Mas cadê a minha confiança de pegar o carro e entregar para ele? Ele bater, esbagaçar comigo e com mais outros por ele. Então isso é a confiança. Porque falar que tem fé em Deus é fácil. Agora aceitar Jesus como Salvador e entregar a sua vida são poucos. Então a confiança que está falando aqui é algo muito mais profundo do que apenas falar da boca para fora que tem fé. É por isso que ele fala aqui, ó. Quer ver, ó? E cujo coração se aparta do Senhor. Ele fala: confia na força do seu próprio braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele está falando de confiança, porque a boca fala que acredita, mas Deus sonda o coração e vê que não é nada disso que fala. Estão se apartando de Deus e confiando no dinheiro que tem no banco. Estão na igreja, mas está confiando em outra coisa lá fora. Se der ruim para mim, eu vou no banco e arranco o dinheiro fácil. Mas se der ruim para mim, aqui nessa igreja, ninguém me dá uma oportunidade, eu vou para outra igreja e lá me dá. Aí começa a confiar numa coisa e em outra, mas não confia no que Deus tem para a sua vida. Começa a confiar nisso, naquilo que você tem que confiar no Senhor, se implantar no lugar que você está e confiar no Senhor. Confie em Deus. Confiar em entregar seu ministério, sua casa, sua família e sua vida. Quem está entendendo o Jesus? Vamos lá para o versículo 7. Isso aqui é uma situação de um homem. Homem esse, maldito e amaldiçoado. Do versículo 5 e 6. Agora vamos lá para o versículo 7. Agora já muda o quadro. Em vez de maldito, o Senhor diz assim, ó: bendito o homem
que confia no Senhor e cuja esperança é o quê? É o Senhor. Bendito, abençoado, próspero, alegria, Espírito Santo, paz, transformação de vida. Bendito é o homem que confia no Senhor. Confiança, entrega. Confiança, descansar. Confiança, saber que Deus está no controle. Você já parou para pensar que tem tantas pessoas que falam que confiam em Deus, mas quando vem uma situação difícil, algo terrível contra a vida dele, ele se desespera, se descabela todinho, a pessoa fica atribulada, liga para o pastor, liga para um, liga para outro, ora por mim, que na casa vai cair, tudo vai acabar e tudo destruir. Que confiança é essa, irmão? Que crença é essa? Firme nas promessas de Jesus. Pode acontecer o que for, você tem que estar firme. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser pior, fica firme. Fica mais. Fica tranquilo, Deus é contigo. A não ser que você esteja numa vida de maldição, confiando nas coisas lá fora. Mas se tu confia verdadeiramente em Deus, pode deixar tudo cair ao teu redor, à direita, à esquerda. Segue a tua trajetória. Segue a tua vida. Vai embora. Você está entendendo o nome de Jesus? Nós temos que ser firmes, independentes de qualquer situação. Eu sei que eu sou fraco, sou falho, sou ser humano, mas já demonstrei isso para os irmãos. Quando meu pai morreu, na mesma noite que ele morreu, eu recebi a notícia no fundo da igreja e vim pregar e eu estou pregando aqui para vocês. Isso é firmeza, isso é descabelar, se desesperar, jogar o microfone para lá, pegar no meu lugar, eu vou morrer, meu pai morreu também, eu vou para a cova junto. Tem gente que é assim, desesperado, doido, maluco. Que confiança é essa em Deus? Ué, faz igual o Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, que Deus o leve e guarde a alma dele em bom lugar. Sofri muito, chorei. Mas se assim, se Deus não quisesse, Deus não tinha deixado eu morrer. Quem é o homem para lutar contra Deus e questionar as obras de Deus sobre a face dessa terra? Quem é você e quem sou eu? Então é apenas confiar e acreditar. Chegou o dia dele, vai chegar o meu, vai chegar o seu. Não vai. E glória a Deus por isso. Não é porque um morre por deixar para a glória a Deus, não. Morre meu pai, morre outro, morre eu, morre todo mundo. A glória seja dada ao nome do Senhor. Tanto fácil ou tanto difícil, seja louvado o nome dele. Essa é a verdadeira confiança, crença, perseverança, firmeza no Senhor. Nós temos que ter esse coração voltado para Deus. Porque senão, irmão, a gente está crente de fachada, crente de boca para fora. A aparência vai na presença, mas o coração está afastado. Aí ele diz assim, ó, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança, que esperança? Esperança, algo que está por vir. Eu tenho a esperança que Jesus vai voltar. Eu tenho a esperança que eu vou morar no céu. Eu tenho a esperança que um dia eu vou abraçar com o meu Senhor. Eu tenho a esperança, sabe, é para isso que eu sou cristão, irmãos. Você está sendo cristão, não? Para que eu ser cristão, se a minha esperança maior não for essa, me abraçar com Jesus Cristo, chegar diante do trono dele um dia? Então essa é a esperança. E ele diz assim, ó, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não é esperar em outra coisa. É confiar em Deus e esperar em Deus. Confiar no Senhor, ter esperança nele. Tudo na sua vida tem que ser Ele. E ponto final. Não podemos colocar nada à frente de Deus. E o pior que esse à frente é um negócio tão escondido. Isso que nós colocamos na frente é um negócio tão escondido que ninguém imagina. O pior de tudo é isso. Porque o que nós colocamos à frente de Deus não está por fora, não está na coreografia, não está no louvor, não está na pregação. Está no coração. E fica escondido e oculto. Eu não consigo ver. Mas Ele consegue. Quem está vivendo? E Ele consegue. É por isso que ele fala aqui, cujo coração se aparta do Senhor. No final do versículo 6, cujo coração se aparta
do Senhor. Vamos lá. Aí diz que esse que confia no Senhor, aqui, ó, versículo 8, ele será como uma árvore. Como o quê? Plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Quem confia no Senhor não será um arbusto pequeno, mas será uma árvore plantada à beira de quê? Do ribeiro. Olha a diferença de um que vivia no deserto, em um lugar inabitável, em um lugar escondido, aonde não sobreviveria, onde não teria vida. Olha a diferença do outro que confia no Senhor e entrega o seu coração a Deus verdadeiramente. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ribeiro, para quem não sabe, é um rio, um córrego, uma árvore plantada. E você observe que não foi uma árvore nativa, é uma árvore ali plantada. Alguém plantou aquela árvore ali. Uma árvore plantada à beira do ribeiro. Que as suas raízes, as raízes de quem? Da árvore. E até onde? O ribeiro. Quem é a árvore? Você. Quem é o ribeiro? Jesus. As suas raízes têm que se estender até onde? Fica entendendo. Glória a Deus. O homem que confia no Senhor é plantado do lado de Jesus Cristo. Lado a lado. Para que isso? Ele explica lá no versículo 9. Não, versículo 8, ele continua. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quando você está lado a lado com Jesus, que a sua raiz pode vir a tempestade que for, sequidão, deserto, sol quente, você não para de dar fruto. Pode morrer o pai no dia do culto, você prega. Porque o que fala aqui dentro é mais forte do que o que acontece aqui fora. A água que rega as tuas raízes é mais forte do que o sol quente que sobre a água. A água que rega as tuas raízes é mais forte do que o tempo de seca, o tempo de escassez, o tempo difícil que você passa. O que está dentro de você, quando o seu coração está ligado a Cristo, é muito mais forte do que qualquer situação que você possa passar sobre a face da terra. Você será como uma árvore plantada dentro do ribeiro, cujas suas raízes, o seu coração, a sua alma está implantada em Cristo, sugando a força do Espírito Santo está dentro de você. E pode vir um tempo de seca. Está vendo esse arbusto aqui? Vai morrer. As raízes dele estão longe, em lugares ermos, no meio do deserto, porque fez da sua vida confiar em coisas dessa terra. Mas aquele que confia no Senhor, ele pode passar o que for. Sabe, o alimento está chegando, o sol está batendo por fora, mas as folhas continuam verdes, ou seja, vida. Pode passar o que for, você tem vida em Jesus Cristo. Pode passar a situação difícil que for, você tem firmeza para prosseguir. Aonde eu vejo os cristãos, por não ter uma oportunidade, por alguém falar mal dele, por alguém fazer uma fofoca, ou não fazer aquilo que ele gostou de uma igreja, tem cristão que já tem motivo de se entristecer, de se abater, deixar de fazer a obra de Deus, murchar como uma planta dessa do deserto. Aí eu vejo que essa pessoa, ela não tem raiz com Cristo. Porque a pessoa que tem raiz com Cristo, irmão, ele passa situações terríveis e ele permanece verde. O solzão está quente, matando as árvores e tudo, mas ele está firme. Como o salmista falou, cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu tem raiz em Cristo, rapaz. Quem está entendendo em nome de Jesus? Todo mundo cai ao redor porque confia em outras coisas, mas aquele que confia em Deus, e o homem é forte, não é por fora, não, você sabe isso. O homem é forte, não é os músculos, não. O homem e mulher forte é aqui, ó. A força onde Deus trabalha é aqui e aqui. A força de uma árvore não está na frente, não está no caule. A força de uma árvore está onde ela está plantada, as raízes.
primeiro, pode vir a tempestade, o sol pode bater, pode judiar, mas você não vai deixar. Você não vai deixar de fazer a obra. Você não vai deixar de lutar pela tua família. Você não vai deixar de lutar pelo teu ministério. Você não vai deixar de louvar, de pregar, porque as tuas raízes estão em Cristo e Ele te alimenta, mesmo em momentos difíceis da sua vida. Então essa é a diferença de quem confia e de quem não confia. Nós temos que aprender a não se desesperar com toda e qualquer situação que acontece na nossa vida. E tem gente que acontece uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Não vou mais na igreja, não prego, não faço. É assim. Não luto mais pelo meu casamento, porque meu marido me traiu, me fez. Não faço mais isso, falta de raiz. Quem já viu aquelas casas dos dois fundamentos, a casa feita sobre a areia e sobre a rocha? É a mesma coisa, irmão. Alicerce. Quem tem alicerce permanece firme diante das tempestades. Quem é construído em areia, qualquer coisinha desmorona. Não aguento, pastor, olha por mim que eu vou morrer, olha por mim que eu vou. Pastor, olha no ministério, vou entregar a chave, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, que fé é essa? Lembra dos discípulos, cara preso, apanhando na cara, sofrendo em praça pública, sangue derramando, aí vai para a cadeia, tá lá ficar cantando. O que é isso? A tempestade batendo, o sol rachando a cabeça. Estava lá dançando, aí cantando, louvando o Senhor dentro de uma prisão. Um bocado de guarda na porta, não sabia nem se ia ser condenado à morte. Igual Jesus foi. Eles estavam cantando, louvando o Senhor. Se fosse um bocado aqui, morria antes da hora, fatal. Nós temos que ter firmeza, irmão. Se a gente fosse pegar a vez que a gente passar, era bom se ficar crente. Uma cidade como essa, esse ia selecionar de Deus, assim. Mas começasse a perseguir mesmo, o chicote está lá, era bom se ficar lá. Quem já ouviu falar do Coliseu? Não? Os crentes eram jogados lá num lugar fechado, aqui com a arena, já viu aquelas arenas de rodeio? Aí jogavam os crentes lá dentro, era para negar o seu Deus, era para adorar o Deus, né? E aí soltavam os leões lá dentro. E a gente devorava a família toda, até criança de pobre, jogava tudo lá. E o povo ficava assistindo, até escassarem tudo, porque eles não negavam a sua fé. Hoje se soltar um cachorro, um bicho, o crente já desanima na fé. Vamos lá. E ele diz no versículo 9 assim. E não deixa de dar força, viu? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Preste atenção. Eu quero que você volte lá no finalzinho do versículo 5. E cujo coração se aparta do Senhor. Amém? E ele fala que enganoso é o quê? Mais do que todas as coisas. E incorrigível. Quem o conhecerá? Ele faz uma pergunta. Você vê que tem uma cena no final. Ele está falando do coração. Ele não está falando de aparência de crente. Ele está falando de uma confiança que mora dentro, de uma raiz que está dentro, que essa raiz precisa estar no ribeiro, para que a sua vida vá dentro. E ele continua dizendo que enganoso é o coração mais que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Quem? Quem o conhecerá? Eu posso conhecer o coração do irmão Gil, da irmã Aline. Eu posso conhecer do irmão Lázaro, o coração humano. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e prova a mente. Pegou? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Tem algumas Bíblias, algumas aí falam assim, ainda corrupto. Enganoso e corrupto é o coração. Olha, irmãos, não é estar ligado em Cristo por uma fé, por uma
apenas uma crença. A ligação do homem com o Criador, com Cristo, é muito mais além do que isso. Essa questão de confiar é uma coisa assim que você nem se preocupa se vai morrer agora, ou daqui a um ano, daqui a 20 anos, ou daqui a 10 minutos. É uma confiança que você tem em Deus, independente até mesmo da sua vida. Não é o que acontece lá fora, de família. É uma confiança tão extraordinária, sabe? Você tem que ter uma ligação com Cristo tão grande, que tem coisa que é até inexplicável de falar. Mas não é apenas, sabe, falar eu creio em Deus, eu batizei, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou missionário, não é apenas isso, não, irmãos. Essa questão de ser semelhante a uma árvore plantada à beira do ribeiro é quem tem confiança. Você está na igreja, o pastor não conhece teu coração, teu marido, tua esposa, teu filho, mas o Senhor entra lá e sabe, esquadrinha coração e mente, o que tu pensa e em quem tu confia. E ele fala: bendito é o homem que confia no Senhor, e maldito é aquele que não confia, porque a confiança vem do coração, vem da mente, vem da alma. Todo mundo pode levantar a mão, cantar louvor, glória a Deus, para não sei o quê, mas quando o bicho pega, não confia. Quando o negócio aperta, não confia. Quando é para ser jogado no Coliseu, não confia. Quando é para ir para a crucificação, não confia. Lembra do discípulo? Todo mundo estava do lado de Jesus quando estava fazendo milagre. Mas o profeta Isaías 53 lá diz assim, que o pastor seria pego, capturado, e as ovelhas se dissipariam. Quando Jesus é segurado, todo mundo fugiu. Que confiança é essa? Quando o bicho pega, que confiança é essa? Porque você é crente em Deus, sabe o teu coração e a tua mente, é quando o bicho pega na tua vida. É quando aquilo que tu está orando não dá certo. É quando o emprego, sabe, você é desempregado. É quando falta a vida financeira. É nisso aí que Deus confia, que Deus conhece, que sondar o nosso coração, quem somos nós. É nas situações difíceis. Abraão, deixa eu ver se tu vai ser o pai da fé. Pega o teu filho, né? É na situação difícil que você mostra se você confia ou não confia em Deus que tu serve. Porque confiar em Deus quando tudo está bom, todo mundo confia. Mas confiar em Deus quando o bicho está pegando, quando a vida vai ruim, quando o casamento vai acabar, quando o dinheiro não entra, quando as coisas não vêm, isso é difícil. E é isso aí que Deus sonha. Ele fala: enganoso é o coração e corrupto mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? A gente conhece a aparência do homem, a gente conhece por fora do homem. Mas ele diz assim: eu, o Senhor. Eu conheço, diz ele. Eu sei quem confia em mim e quem não confia. Eu sei quem tem um coração plantado em mim e quem não tem. Eu sei quem está com suas raízes dentro das águas do ribeiro do Espírito Santo, e sei também quem está nos lugares distantes. Porque não é na igreja. Pegou a mensagem? Não é estar na igreja. Quem está na igreja não está em Cristo. Quem está na igreja está no templo. Está ouvindo a palavra. Quem está em Cristo está plantado na beira do ribeiro, sendo alimentado pelo Espírito Santo, e as suas folhas continuam verdes, independente da situação que ele está passando. Temos muitos clientes que falam que toda vez que acontece uma situação difícil, liga para o pastor, desespera. A gente está aqui para isso mesmo, tá? Mas você precisa firmar a sua fé. A sua confiança precisa estar em Cristo. E o meu maior medo não acontece aqui não com você. O meu maior medo é você morrer sem ter uma plena confiança em Cristo e sua alma de fé. Porque quem se desespera por coisa pequena não suporta coisas grandes. Pode ter certeza disso. Quem se desespera por qualquer balançozinho do barco não consegue ultrapassar grandes tempestades. Vamos firmar a nossa fé, porque ser crente é difícil. Quem falou que é fácil é mentira. Servir a Deus não é fácil. Mas quando você entende a lógica e você se conecta, não é fácil, mas você passa tudo dando risada e alegre. Você sabe disso? Parece que se torna um exercício rotineiro você vencer as guerras, a luta, a batalha. É por isso que para ser pastor, irmão, a gente tem que abrir mão da vida. Porque ela tem uma primeira melhorada na vida da gente tem que cuidar da vida por causa disso. Aí se a gente for preocupado, ficar doido,
diz que comete suicídio, eu nunca vi não. Tem outros que dizem que fica doido aí, eu nunca vi não, mas diz que tem. Já vi ninguém. Sabe o que é isso? As suas raízes começam a se desconectar. Começa a se distanciar. E ali vai secando. Com tanta coisa na mente e no coração. E essas coisas secam tanto, irmão. O sol quente nessa árvore seca tanto. O tempo da seca, do verão, seca tanto. Que ela começa a dominar essa árvore. E em vez da árvore ser dominada pela água que rega as raízes, o que domina ele é o que vem de fora para dentro, que é o sol, que é a mudança de clima. Mas aquilo que alimentava ele por baixo pelas raízes já não alimenta mais, que é a presença de Deus. E ele começa a se distanciar e começa a colocar nas suas raízes, entendendo? Começa a colocar nas suas raízes, no seu coração e na sua mente, coisas que não agradam a Deus. E aí já começa a se distanciar, e isso aí vai perdendo a essência, vai se tornando maldito por falta de confiança no Senhor, e começa a murchar espiritualmente. E o destino é a morte. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já disse o salmista Davi, se não me engano, Salmos capítulo 20, uns confiam em carro e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Tem muita gente confiando em coisa da terra, mas quem é cristão de verdade você não é daqui, você não pode confiar em coisa daqui. Você não é mais daqui, você é de lá. É por isso que nós vamos na contramão do mundo. Porque nós não somos daqui, não pode andar na mesma direção que eles. Senão a gente vai parar no mesmo lugar que eles. Todo veículo, pessoa, carro que se locomove e anda na mesma direção, você está indo para o mesmo lugar. Mas quando nós está indo na contramão do mundo, é porque nós está indo para outro lugar. Maldito é o homem. Quando se fala isso, tudo que é construído pela mão do povo, pode ser a sua, pode ser a mão de outro povo. O homem não é digno de confiança nisso. O homem não é digno de louvor. O homem não é digno de adoração. Nem ele, nem o que ele faz. Tudo que o homem faz é imperfeito e falho como ele. Você sabe disso? O homem não consegue a perfeição. Ah, vou fazer um objeto perfeito. Não tem. Porque como é que algo imperfeito vai fazer algo perfeito? É por isso que a Bíblia fala que Jesus passou um justo sequer para fazer o sacrifício da cruz para a salvação da humanidade, e não encontrou na terra, porque todos eram injustos, porque todos eram falhos, imperfeitos, não servia para o sacrifício. Foi necessário descer do céu, nascer de uma virgem e operar esse grande milagre nas nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. E ele diz: eu sou o Senhor, esclareço o coração e provo a mente. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E ele prova a mente. Sabe o que é provar? Testar. Ele te testa, sabe isso não? Para saber se tu confia nele ou não. Tem gente que está caindo no teste. Quando Deus testa, ele cai. Porque ele não consegue resistir. Simplesmente porque a sua confiança, o seu coração, a sua mente, as suas raízes não estão implantadas no Senhor. Ele diz: eu provo a mente. E isso para dar a cada um. Para quê? Ele prova isso. Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que você tem praticado? O que a tua mente tem buscado? Eu provo a sua mente. E na hora da prova, muitas pessoas falam. O que você tem pensado? Porque Deus vai te dar de acordo com aquilo que você tem. Deus não vai te dar por coisa que você faz por fora, porque você vem à igreja, não. Deus
Deus vai te dar por coisas que você tem aqui dentro, de coisas boas, coisas ruins. A transformação, a salvação, o posicionamento não é quando fica fora. Eu vou lavar a igreja, pagar todo dia, e depois chegar diante do Senhor, o Senhor falar, não te conheço, afasta de mim. Já pensou? Morar dentro da igreja todo dia no culto, toda Santa Ceia, todo mês, e depois Jesus chegar para nós e falar, afasta de mim, eu nem sei quem é você. Porque o seu coraçãozinho estava longe de mim. A sua mente, eu provei ela, sondei. Quem pode sondar a mente e o coração? Jesus. E aí, como é que fica o nosso? Sabai que estava dentro do lugar da salvação, ouvindo a pregação de salvação, e perder a dita cuja salvação. Lutei a vida toda por ela, dentro, mas as minhas raízes estavam fora, não estava sendo alimentada pelo Senhor. A minha mente estava em outro lugar. A minha confiança estava nas coisas dos homens. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai mudar a guarda de pessoas quando verdadeiramente nós aprendemos a confiar em Deus em todos os sentidos. Ontem mesmo eu falei na reunião do Evangelho. Falei o verdadeiro cristão, aquele com o coração voltado para Deus. Ele tem dificuldade de dizimar uma casa de Deus sério. Ele tem um grande problema. O coração dele, pode ter certeza que não está sendo alimentado pelo Espírito Santo. Porque quando você é alimentado pelo Espírito Santo, o amor é tão grande que você sente o amor que você sente pela obra de Deus na sua vida. E você não só dá o dedo, você entrega a sua vida para Ele, para Ele fazer o que Ele quiser. Vai muito mais além de dinheiro terreno, dessas coisas. Isso caracteriza apenas que o seu coração está no dinheiro. É como Jesus falou para o jovem rico, falou, olha, só te basta uma coisa. Ele falou, Senhor, tenho observado as tuas leis desde a minha mocidade, desde jovem eu tenho observado. Desde jovem, Jesus conhecendo que a raiz dele estava longe do ribeiro, falou, só te falar uma coisa. Olha o teste da mente que Jesus fez para ele. Lembra disso? Sonda a mente e coração. Vendo os teus bens, paga os pobres, me segue e terá mudado o reino. Troca isso que está no teu coração pelo reino dos céus. Troca a confiança que você tem no dinheiro pelo Espírito Santo de Deus da salvação. Aí a Bíblia diz que sabe como ele fez? Ele olhou para Jesus, se entristeceu muitíssimo, viu as costas e saiu. Aí uma árvore para longe do ribeiro perdeu a sua vida. Porque somente Jesus tem a vida eterna. Amém? Então nós precisamos. Aí tem gente que fala, pastor, será que esse negócio é verdade mesmo, essa questão de Deus? Irmãos, só para você ter uma ideia. Quando nós estamos verdadeiramente em Cristo, verdadeiramente, eu falo com o coração conectado no Senhor. Leia Atos 2. Quando o Espírito Santo desce na igreja pela primeira vez na face dessa terra, o Espírito Santo desce. E todos foram cheios. Sabe o que foi que os irmãos fizeram? Ele não dava beijo, não. Eles vendiam as suas propriedades que tinham e dividiam com quem não tinha. E a Bíblia fala que não havia um necessitado sequer na igreja. Chegava aqui, eu tenho uma fazenda, não sei quantos hectares. Agora, ou vendia ou dividia e dava para cada um plantar e todo mundo dividia. Porque o amor de Deus era tão extraordinário no coração das pessoas que esse amor se expandia para Deus e para o próximo. Porque é os dois maiores mandamentos que o Espírito Santo é quem nos faz amar. Eu não consigo amar vocês se o Espírito Santo não estiver em mim. E muito menos dá o dízimo. Porque se um dia essa obra te alcançou, o dízimo e a sua oferta é para alcançar outros que estão lá fora. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Vou te falar uma coisa, pelo que Jesus nos deu, a gente está dando uma esmola. Se for comparar o que Jesus fez pela minha e pela tua vida, pela salvação eterna, eternamente você vai viver na presença de Deus. É a Bíblia que eu falei, a não ser que você não acredita. Se você não acreditar, você é aquele que confia nas coisas dos outros. Aí se torna maldito por não crer, porque bendito é aquele que confia na palavra do Senhor. Nós estamos de pausa agora.
para entender, irmãos. Mas você é cidadão do céu. Aprenda a confiar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Não se importa, não, irmão. Tem gente que preocupa demais com isso, com aquilo. Não se preocupa muito com a vida, não.